Se por um acaso você já sentiu o peso de um olhar que dói mais que o tapa, se já conheceu o silêncio que grita dentro do peito quando a vergonha tenta te calar, então essa história também é sua. Talvez você não tenha as mesmas cicatrizes no rosto, mas carrega marcas que ninguém vê e que te fazem pensar duas vezes antes de falar, antes de agir, antes de se colocar no mundo como você realmente é. E é exatamente por isso que eu estou aqui contando isso agora. Porque o que aconteceu com ela poderia ter acontecido com qualquer um de nós, em um momento de vulnerabilidade. Se essa história tocar em algum lugar aí dentro, se fizer você lembrar de algo que ainda dói, ou de algo que você precisava ouvir para não desistir de você mesmo, então eu te peço com o coração aberto que deixe o like e se inscreva no canal. Não é por número, não é por vaidade, é porque histórias como essa precisam alcançar a pessoa certa na hora certa. Aquela que está sozinha agora, com medo de dar o primeiro passo, com medo de ser julgada, com medo de que a própria imagem no espelho seja um julgamento eterno. Quando você compartilha, quando você se inscreve, você está dizendo para essa pessoa que ela não está sozinha. Agora respira fundo comigo, porque o que eu vou te contar não é fácil. É uma história de dor, mas também é uma história de escolha. É sobre o dia em que uma mulher olhou para o espelho depois de tudo e decidiu que a cicatriz no rosto dela não ia ser a legenda da vida dela. É sobre o momento em que ela deixou o hospital com o corpo ainda doendo e a alma tremendo, mas com a mão fechada em um papel que podia mudar tudo. E é sobre o medo que veio depois, aquele medo que sussurra que é melhor ficar quieta, que é melhor esquecer, que é melhor se esconder. Mas ela não ficou quieta. E é isso que eu preciso te contar do começo. Tudo começou numa terça-feira comum, como qualquer outra. O sol de agosto entrava pela janela da cozinha e a cidade de Campinas ainda estava com o barulho abafado da manhã. Aquele barulho de ônibus distante e cachorro latindo no quintal do vizinho. Juliana acordou às 6h15, como fazia há 7 anos. 7 anos casada com Rafael. 7 anos tentando fazer dar certo. 7 anos aprendendo a andar na ponta dos pés dentro da própria casa, para não acordar o humor dele que mudava como o tempo em abril. Ela tinha 32 anos, cabelo castanho preso num coque frouxo, olhos castanhos que já foram brilhantes e hoje carregavam aquela névoa de quem aprendeu a medir cada palavra antes de falar. Não era uma mulher alta. Media 1,62 m, magra, mãos sempre ocupadas, ou lavando louça ou segurando a bolsa como se precisasse de algo para se proteger. No trabalho, ela era auxiliar administrativa numa clínica odontológica no centro. As colegas diziam que ela era quieta, mas confiável. Ninguém sabia que em casa o silêncio dela tinha outro nome. O conflito interno dela era diário e cansativo. De um lado, a Juliana, que a mãe criou. Aquela que dizia que casamento é para a vida toda, que mulher boa aguenta, que roupa suja se lava em casa. Do outro lado, tinha uma voz miúda que acordava de madrugada e perguntava se era isso mesmo que ela queria para os próximos 40 anos. Essa voz ficava mais alta nos dias em que o braço ficava roxo, nos dias em que ela tinha que inventar que caiu da escada, nos dias em que o espelho mostrava um corte novo no canto da boca que ela cobria com base 3 tons mais escuros que a pele. Você já passou por isso? Já tentou convencer a si mesma que não foi tão grave, que foi só um empurrão, que ele não estava bem, que ele pediu desculpa depois com flores e com promessas? E se fosse com você? E se fosse a sua mãe vendo você chegar na ceia de Natal com óculos escuros no inverno? O problema não começou com o tapa. O problema começou muito antes, quando o ciúme virou controle, quando o controle virou isolamento, quando o isolamento virou medo. Rafael era engenheiro, bem visto na igreja, sorridente com os vizinhos. Na rua, ele abria a porta do carro para ela. Em casa, ele fechava a porta do quarto e desligava o celular dela quando tinha reunião com as amigas. No começo, ela achou que era cuidado. Depois percebeu que era coleira. E coleira aperta aos poucos, não de uma vez, para você não sentir e não correr. A tensão foi crescendo como água numa panela tampada. Pequenos comentários sobre a roupa, perguntas sobre a hora que saiu do trabalho, reclamações sobre o jantar que estava frio, até que num sábado de chuva o copo voou na parede e os cacos acertaram a perna dela. Ela chorou no banheiro por 1 hora. Ele bateu na porta e disse que não faz de novo. Ela acreditou. Porque a gente sempre acredita na primeira vez que a pessoa que a gente ama promete que não vai machucar de novo. Mas a terceira vez não tem desculpa.
A terceira vez, o tapa veio na cara, na frente da sogra, numa discussão sobre dinheiro. A sogra fingiu que não viu. Juliana saiu de casa com a filha de 5 anos no colo e com a bolsa que tinha apenas a carteira e a chave. Foi para a casa da mãe. Ficou 3 dias. No quarto dia, Rafael apareceu com flores, com lágrimas, com o discurso de que ia procurar terapia, de que a empresa estava pressionando, de que, sem ela, ele não era nada. A mãe disse para ela pensar na criança. O pai disse para ela dar mais uma chance. E ela voltou. Porque voltar é mais fácil que recomeçar. Porque recomeçar dói. E porque todo mundo ao redor diz que família unida é família que perdoa. A virada mais forte veio 6 meses depois. Era uma quinta-feira de novembro. Juliana tinha ido buscar a filha na escola e passou 5 minutos a mais conversando com a professora sobre a reunião de pais. 5 minutos. Quando chegou em casa, Rafael estava na sala com a cara fechada e o celular dela na mão. Ele viu uma mensagem do colega de trabalho desejando bom dia com um emoji de sol. 5 minutos e um emoji foram suficientes para que ele perdesse o controle de uma vez por todas. O que aconteceu depois, ela não conta em detalhes nem para a psicóloga. Diz apenas que foi rápido e que foi forte, e que quando acordou estava no chão da cozinha com o gosto de sangue na boca e com o ouvido zumbindo. A filha estava no quarto trancada chorando e gritando: "Mamãe". A vizinha do andar de baixo ouviu e chamou a polícia. Quando a viatura chegou, Rafael já tinha saído. Juliana estava sentada no chão, encostada no armário com a mão no rosto e com o sangue escorrendo entre os dedos. A ambulância chegou em 12 minutos. Os paramédicos perguntaram o que aconteceu e ela quase disse que caiu da escada. Quase. Mas naquela hora, ela olhou para a filha que estava no colo da vizinha, com os olhos inchados de choro, e viu nela o reflexo do próprio medo. E pela primeira vez em 7 anos, ela disse a verdade. Foi ele. Foi meu marido. Foi ele que fez isso comigo. As palavras saíram engasgadas, mas saíram. No hospital, o médico não precisou dizer o óbvio. O corte no supercílio era profundo e ia deixar marca. O osso da maçã do rosto estava trincado. Os pontos seriam 25. E mesmo que cicatrizasse, mesmo que a pele colasse, ia ficar a marca. Uma marca visível. Uma marca que não dá para cobrir com base nem com cabelo nem com óculos escuros. Ela ficou 3 dias internada. 3 dias de silêncio, de soro, de enfermeira trocando curativo, de delegada tirando depoimento com voz mansa e com olhar que não julgava. No terceiro dia, a delegada colocou na frente dela o papel do boletim de ocorrência e o papel da medida protetiva. Juliana assinou os dois com a mão trêmula. Quando recebeu alta, ela não foi para casa. Foi para a casa da mãe de novo, mas dessa vez com uma mala maior e com a filha segurando a mão dela com força. E foi nessa saída do hospital que aconteceu a coisa que ninguém esperava. Os jornalistas do portal local estavam lá porque a vizinha tinha postado no grupo do bairro. As câmeras viraram para ela, o flash estourado na cara. E ela, com o rosto enfaixado, com um olho roxo que ainda estava fechado, com o curativo atravessando a testa, não abaixou a cabeça. Ela segurou a mão da filha e caminhou até o carro da mãe. Aquela imagem foi parar no site do jornal com a manchete: Mulher é agredida pelo marido e deixa o hospital com medida protetiva. Naquela noite o telefone não parou de tocar. A mãe chorando. A irmã xingando. A sogra dizendo que ela estava expondo a família. E Rafael ligando de número desconhecido, dizendo que se ela não retirasse a queixa, ele ia destruir a vida dela. Ia falar para todo mundo que ela traía. Ia pedir a guarda da filha dizendo que ela era desequilibrada. O medo voltou. O medo veio com força e com voz grossa e disse que era melhor calar, porque agora todo mundo ia ver, todo mundo ia olhar, todo mundo ia comentar no mercado, na escola da filha, na missa de domingo. As cicatrizes visíveis não eram só na pele, eram na reputação, eram na história que as pessoas iam contar sobre ela. Juliana ficou olhando para o teto a noite inteira com a filha dormindo ao lado e se perguntando se tinha feito a coisa certa. Seria melhor ter ficado quieta? Seria melhor ter dito que caiu da escada e seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Seria melhor proteger a imagem dele para proteger a própria imagem? O autoestigma é pior que o julgamento dos outros. É você mesmo olhando no espelho e vendo a culpa onde não existe. É você achando que de alguma forma provocou, que de alguma forma mereceu, que de alguma forma deveria ter sido mais paciente, mais calma, mais esposa. Juliana passou uma semana sem querer sair do quarto. Tomava banho com a porta trancada porque não suportava ver o próprio reflexo. A filha batia na porta e dizia: Mamãe, abre, eu fiz desenho para você.
E ela respondia: já vou, meu amor, só mais um minutinho. Mas o minutinho virava hora e a hora virava dia. Até que na segunda semana, a psicóloga do Centro de Apoio à Mulher ligou e disse que ia passar na casa dela. Juliana ia dizer que não precisava. Ia dizer que estava tudo bem, mas abriu a porta. A psicóloga se chamava Carla. Tinha uns 40 anos, cabelo curto, olhar tranquilo e uma mochila cheia de papéis e de café. Ela não entrou falando de processo, nem de lei, nem de empoderamento. Ela entrou com um pote de sorvete de chocolate e sentou no chão da sala ao lado de Juliana. E ficou em silêncio. Ficou em silêncio por 10 minutos, até que Juliana quebrou e começou a chorar. Chorar sem parar, como se os últimos 7 anos estivessem saindo pelos olhos. Carla passou o pote de sorvete e disse: come. Depois disse: você não tem que ser forte agora. Você tem que ser real. E real é sentir medo. Real é sentir vergonha. Real é sentir vontade de desistir. Mas real também é estar aqui. Real também é ter assinado aquele papel. Real também é ter protegido sua filha. A partir dali, as coisas começaram a mudar devagar. Não como filme, não de uma hora para outra. Devagar, como planta que brota no concreto. Juliana começou a terapia 2 vezes por semana. Começou a ir no grupo de apoio às terças-feiras na casa da mulher. No começo, ela sentava no canto e não falava nada. Só ouvia. Ouviam outras mulheres contando histórias parecidas, histórias diferentes, histórias que tinham o mesmo fundo de medo e de silêncio. Uma tinha sido trancada no quarto por 2 dias sem comer. Outra tinha o braço quebrado e o marido dizia que foi acidente de moto. Outra tinha perdido o emprego porque o marido ligava 50 vezes por dia no trabalho e fazia escândalo. E todas tinham uma coisa em comum: a culpa. A culpa de ter ficado. A culpa de ter voltado. A culpa de ter denunciado. A culpa de não ter denunciado antes. Um mês depois veio a audiência. Juliana não queria ir. Rafael mandou mensagem dizendo que se ela aparecesse, ele ia fazer um escândalo na frente de todo mundo. A advogada do Núcleo de Defesa da Mulher disse que ela não precisava falar se não quisesse. Mas Juliana foi. Foi de preto. Foi com a filha do lado. Foi com o rosto ainda marcado e sem maquiagem. Porque pela primeira vez ela não queria esconder. Porque pela primeira vez ela pensou que esconder era continuar dando poder para ele. A sala de audiência era fria e tinha cheiro de papel velho. Rafael chegou de terno e com o advogado. Ele olhou para ela como se ela fosse uma estranha, como se ela fosse a culpada por tudo. O juiz perguntou se ela queria manter a denúncia. Juliana respirou fundo e disse que sim. Disse que queria. Disse que não ia retirar. A voz dela tremeu, mas não quebrou. E quando o juiz perguntou o porquê, ela olhou para a filha e disse: por que a minha filha precisa ver que a mãe dela não aceita ser machucada? Porque a minha filha precisa saber que mulher não é objeto. Porque eu preciso olhar no espelho e não sentir nojo de mim. A decisão do juiz foi favorável. Medida protetiva mantida. Afastamento do lar. Pensão provisória. Mas a guerra não acabou ali. Rafael começou a campanha. Ligava para a mãe dela. Mandava mensagem para as colegas de trabalho. Postava indiretas nas redes sociais sobre mulher ingrata e sobre falsa vítima. Os comentários começaram. A amiga da prima da esposa do primo dele escreveu que Juliana sempre foi dramática. Um tio distante mandou mensagem dizendo que roupa suja se lava em casa e que ela estava destruindo a família. A vergonha voltou com força. Juliana deletou o Instagram. Parou de responder mensagem. Voltou a se esconder. Até que Carla, do grupo de apoio, fez uma proposta que parecia loucura. Carla disse que no mês seguinte ia ter uma caminhada no centro da cidade pelo fim da violência contra a mulher. E perguntou se Juliana queria ir. Juliana riu. Disse que não tinha condição. Disse que as pessoas iam olhar. Disse que as pessoas iam apontar. Carla olhou para as cicatrizes no rosto dela e disse exatamente por isso. Porque as pessoas precisam ver. Porque as pessoas precisam entender que violência deixa marca e que marca não é motivo de vergonha. Juliana pensou por 3 dias. 3 dias sem dormir direito. 3 dias imaginando os olhares. 3 dias imaginando a filha sendo apontada na escola. Mas no quarto dia ela olhou para a filha, desenhando na mesa da cozinha, e viu que a menina desenhou 2 figuras de mão dada, uma grande e uma pequena. E embaixo escreveu: Mamãe e eu somos fortes. No dia da caminhada choveu.
chuva fina de setembro que molha a roupa e gruda no corpo. Juliana colocou uma camiseta branca e um boné. Não colocou maquiagem. Olhou no espelho e viu o corte ainda avermelhado atravessando o rosto. Viu o inchaço que ainda não tinha ido embora. E saiu de casa. Quando chegou na praça, tinha umas 200 pessoas. A maioria mulher. Muitas com cartazes. Muitas com camisetas roxas. Muitas com o rosto pintado. Carla estava lá com um megafone. Quando viu Juliana, acenou e chamou ela para a frente. Juliana ia dizer não. Ia dizer que não estava preparada. Mas a filha puxou a mão dela e foi caminhando para a frente. E Juliana foi atrás. No meio da caminhada, Carla passou o megafone para ela. Disse: fala se quiser. Não precisa. Juliana segurou o megafone com a mão suando. Olhou para as 200 pessoas. Olhou para as câmeras de um celular. Olhou para a filha que estava com os olhos brilhando de orgulho. E falou. Falou com a voz trêmula. Falou que apanhou. Falou que teve medo. Falou que pensou em desistir. Falou que as cicatrizes no rosto dela não são derrota. São prova. São prova de que ela sobreviveu. São prova de que ela escolheu a vida da filha. São prova de que ela escolheu ela mesma. Quando ela terminou de falar, uma mulher na multidão começou a bater palma. Depois outra. Depois outra. E em 30 segundos eram 200 pessoas batendo palma e gritando: não estamos sozinhas. O vídeo foi parar no Instagram. Em um dia teve 50 mil visualizações. Em 3 dias teve 300 mil. Os comentários foram misturados. Teve gente dizendo que ela era corajosa. Teve gente dizendo que ela estava se vitimizando. Teve gente dizendo que ela deveria ter ficado quieta para o bem da criança. Mas teve também mensagem de mulher dizendo que tinha acabado de ligar para a delegacia. Teve mensagem de mãe dizendo que ia mostrar o vídeo para a filha adolescente. Teve mensagem de homem dizendo que tinha se reconhecido no comportamento do marido e que ia procurar ajuda. Juliana não respondeu nenhum comentário, mas leu todos. Leu chorando. Leu tremendo. Leu sentindo pela primeira vez que a dor dela podia servir para alguma coisa. A partir dali, a vida dela virou de cabeça para baixo de novo, mas de um jeito diferente. O trabalho na clínica soube. O chefe chamou ela na sala e disse que se ela precisasse faltar por causa de audiência ou por causa de terapia, a porta estava aberta. As colegas começaram a tratá-la diferente. Não com pena, com respeito. Uma delas contou que a irmã estava passando pela mesma coisa e pediu o contato da Carla. Juliana deu. E a irmã ligou. E a irmã também denunciou. E assim foi acontecendo uma corrente que Juliana não tinha planejado. O processo criminal demorou 8 meses. 8 meses de audiência, de advogado, de papel, de ansiedade. 8 meses de Rafael tentando acordo, tentando reaproximação, tentando jogar a filha contra ela. Juliana não cedeu. Não porque ela era uma heroína, mas porque cada vez que a vontade de ceder vinha, ela lembrava do rosto da filha naquela noite no hospital. Lembrar da filha era mais forte que o medo. E no dia da sentença, o juiz condenou Rafael a 3 anos em regime semiaberto por lesão corporal e ameaça. Não foi a pena máxima. Não foi a pena que muita gente queria. Mas foi uma pena. Foi um reconhecimento público de que o que ele fez foi crime. Foi um recado de que mulher não é propriedade. Juliana saiu do fórum e não comemorou. Não tinha o que comemorar. Não tinha vitória. Tinha apenas justiça. Justiça é diferente de felicidade. Justiça é saber que o sistema funcionou mesmo que por pouco. Na saída do fórum tinha uma repórter esperando. A repórter perguntou se ela tinha medo de agora em diante. Juliana olhou para a câmera e disse: tenho medo todos os dias. Medo é humano, mas medo não pode ser maior que dignidade. A repórter perguntou se ela tinha alguma mensagem para outras mulheres. Juliana pensou por 5 segundos e disse: tem. A mensagem é essa. Cicatriz não apaga coragem. Repete comigo. Cicatriz não apaga coragem. Cicatriz não apaga coragem. Essa frase virou lema. Juliana não quis. Mas virou. As mulheres do grupo de apoio começaram a repetir. Cicatriz não apaga coragem. Escreveram no cartaz da caminhada do mês seguinte. Escreveram na camiseta que venderam para arrecadar dinheiro para o centro de apoio. Escreveram no bilhete que uma adolescente deixou na porta da casa da mãe depois de contar que o namorado tinha empurrado ela na parede. Cicatriz não apaga coragem. Juliana ouviu essa frase num áudio de WhatsApp que uma mulher desconhecida mandou para o grupo.
A mulher dizia que tinha ouvido Juliana no vídeo e que tinha decidido não voltar para casa naquela noite. Juliana ouviu o áudio 3 vezes. Chorou as 3 vezes. A transformação não foi instantânea. Não foi como passe de mágica. Foi processo. Foi terapia. Foi noite sem dormir. Foi dia de não querer levantar da cama. Foi dia de olhar no espelho e não se reconhecer. Foi dia de olhar no espelho e se reconhecer pela primeira vez em anos. Juliana aprendeu que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir com medo. Coragem é falar com a voz tremendo. Coragem é sair de casa com o rosto marcado e não se esconder. Coragem é permitir que a própria vulnerabilidade vire ponte para outra pessoa. Hoje, 1 ano e meio depois, Juliana não é a mesma mulher que saiu do hospital com a mão trêmula. O corte no rosto virou uma linha fina e branca que atravessa o supercílio e desce até a maçã do rosto. Quando ela sorri, a linha se move. Quando ela chora, a linha fica mais visível. Ela não cobre mais com maquiagem. Não porque virou militante, mas porque cansou de esconder. Cansou de gastar 30 minutos por dia tentando apagar o que faz parte da história dela. Ela aprendeu que a história não se apaga. História se transforma em força. Ela pediu demissão da clínica 6 meses atrás. Não porque foi maltratada, mas porque recebeu um convite para trabalhar no Centro de Apoio à Mulher como orientadora. Para receber outras Julianas que chegam com o rosto machucado e com a alma em pedaços. Para sentar no chão com um pote de sorvete e ficar em silêncio por 10 minutos. Para dizer eu sei como é, eu sei como dói, eu sei como é difícil. Mas eu também sei que é possível sair. E que sair não é traição. Sair é sobrevivência. A relação com a filha mudou também. A menina hoje tem 7 anos e faz terapia infantil 1 vez por semana. No começo ela tinha pesadelo. No começo ela perguntava se o papai ia voltar para bater na mamãe de novo. Juliana sentava na cama dela e dizia: "Não, meu amor. Papai não pode chegar perto da gente. E a lei não deixa. E a mamãe não deixa. E você também não deixa." A menina aprendeu cedo que limite é amor. Aprendeu cedo que amor não dói. Aprendeu cedo que mulher tem voz. E essa é a herança que Juliana mais quer deixar. Não dinheiro, não casa, voz. Rafael cumpre a pena e não tenta mais contato. A medida protetiva foi renovada por mais 2 anos. Juliana não sabe se um dia vai perdoar. E descobriu que não precisa perdoar para seguir em frente. Perdoar é para quem está pronto. E ela não está pronta. E tudo bem. O que ela está é livre. Livre do medo de falar. Livre do medo de ser julgada. Livre do medo de ser vista. Livre para usar uma camiseta sem manga no verão sem se preocupar se o braço está roxo. Livre para rir alto no meio da rua sem se preocupar se o vizinho vai achar que ela está provocando. Livre para ser ela sem pedir desculpa por existir. O que ela aprendeu nessa jornada é que violência não escolhe classe social, não escolhe grau de instrução, não escolhe religião. Pode acontecer na casa mais bonita da rua mais nobre. Pode acontecer com a mulher mais inteligente da sala. Pode acontecer com você. E se acontecer com você, saiba disso. Não é sua culpa. Não foi você que provocou. Não foi você que mereceu. Não foi você que deveria ter sido diferente. O problema nunca foi você. O problema é quem levanta a mão. E levantar a mão tem consequência. Juliana também aprendeu que rede de apoio não é frase bonita de cartaz. Rede de apoio é a vizinha que chama a polícia. É a psicóloga que leva sorvete. É a advogada que não cobra honorário. É a amiga que manda mensagem às 3 da manhã dizendo eu não vou te julgar, eu só vou te ouvir. Rede de apoio é o que segura a gente quando a gente acha que vai cair. E se você não tem rede de apoio hoje, saiba que você pode ser a rede de apoio de alguém amanhã. Basta estar presente. Basta não desviar o olhar. Basta não dizer foi só uma discussão de casal. O que isso significa para a vida dela hoje é liberdade. Liberdade para acordar e não pensar se vai ser um dia bom ou um dia ruim, dependendo do humor de outra pessoa. Liberdade para decidir a cor da parede da sala. Liberdade para sair com a filha no parque no domingo sem pedir permissão. Liberdade para dizer não sem explicar. Liberdade para dizer sim, sem se sentir culpada. Liberdade para existir sem pedir licença. A mensagem que Juliana leva para a vida e que ela repete para toda mulher que chega no centro de apoio é simples e curta. Você não é o que te fizeram. Você é o que você escolhe ser depois disso. A dor pode ter mudado sua rota, mas não pode definir seu destino.
A cicatriz pode marcar sua pele, mas não pode marcar sua alma, a menos que você permita. E você não precisa permitir. Você pode escolher. Você pode escolher todos os dias. Você pode escolher hoje. E é isso que eu quero deixar para você que está me ouvindo agora. Talvez você não tenha cicatriz no rosto, mas tem cicatriz na alma. Talvez você não tenha apanhado fisicamente, mas já apanhou emocionalmente. Já apanhou com palavra. Já apanhou com silêncio. Já apanhou com traição. Já apanhou com abandono. E talvez você esteja aí pensando que é melhor ficar quieto, que é melhor não falar, que é melhor não se expor. Eu entendo. Eu entendo o medo. Eu entendo a vergonha. Eu entendo a vontade de se esconder. Mas eu também entendo que esconder nunca curou ninguém. Falar cura. Denunciar cura. Pedir ajuda cura. E você merece cura. Então, se hoje você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Saiba que não está sozinha. Existem portas abertas. Existem pessoas dispostas a ouvir sem julgar. Existem leis que protegem você. Existem grupos que acolhem você. E existe vida depois disso. Vida real. Vida boa. Vida leve. Vida sem medo. Cicatriz não apaga a coragem. Repete essa frase quando o medo vier. Repete essa frase quando a vergonha tentar te calar. Repete essa frase quando você olhar no espelho e não gostar do que vê. Porque a coragem está aí. Está dentro de você. Está esperando você decidir usá-la. Está esperando você dar o primeiro passo. E o primeiro passo pode ser apenas assinar um papel. Pode ser apenas fazer uma ligação. Pode ser apenas contar para uma pessoa de confiança. Pode ser apenas dizer basta. E agora eu quero ouvir você. Quero que você comente aqui embaixo o que essa história despertou em você. Se você já passou por algo parecido, se você conhece alguém que está passando, se você tem uma mensagem para a Juliana ou para você mesmo. Compartilhe a sua experiência. Não precisa ser longa. Pode ser uma frase. Pode ser uma palavra. Pode ser apenas um eu também. Porque quando a gente compartilha, a gente quebra o silêncio. E quando a gente quebra o silêncio, a gente salva a vida. Me conta também de onde você está assistindo. Se você está em São Paulo, no Rio, no interior do Amazonas, em Portugal, em Londres. Me conta de onde você está me ouvindo agora, porque eu quero sentir que essa história está viajando e chegando em lugares que eu nem imagino. Quero sentir que não estou falando sozinho numa sala. Quero sentir que estamos juntos nessa. E por fim, eu quero te agradecer. Te agradecer por ter ficado até aqui. Te agradecer por ter dado ouvidos a uma história que não é fácil. Te agradecer por ter permitido que a dor de uma mulher vire reflexão para você. Porque é assim que a gente muda o mundo. Um ouvido de cada vez. Um coração de cada vez. Uma escolha de cada vez. E eu acredito que você vai fazer a sua escolha. Eu acredito que você vai escolher você. Eu acredito que você vai escolher a vida.